E que todos recebam a paz do Senhor Jesus. E que todos sejam abençoados por Deus. E que tudo que você tem seja abençoado. Que Deus abençoe você, sua família, seu esposo, seus filhos, os seus pais, seus irmãos, seus primos e tios. Que Deus abençoe totalmente a tua empresa. Que Deus abençoe aquele que vive do campo. Que Deus abençoe aquele que vive da indústria. Que Deus abençoe aquele que dirige um caminhão dia e noite. Que Deus abençoe aquele que dirige um carro, uma moto. Deus abençoe a sua vida e que te encha de graça. E que Deus abençoe você para que tudo que você venha fazer dê certo. E que você tenha um mês de abril abençoado. Glória a Deus. E todo mal caia por terra. E que os corações de vocês, nesta noite, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala assim que ninguém resiste à vontade de Deus. Eu creio desta forma, que eu não resisti. Eu abençoo você, meu irmão, e te agradeço por você me permitir falar ao seu coração, falar aos seus ouvidos, entrar na sua casa com simplicidade. Porque aqui nós não desejamos ser famosos, mas a nossa ansiedade é pelas almas que eu tenho certeza que está atingindo essas nossas lives. E eu quero pedir para você, para que você continue nos ajudando, partilhando, falando para os amigos desse trabalho que o Senhor colocou em nosso coração. Quero te agradecer por você me dar essa oportunidade de falar o seu coração, entrar na sua casa com simplicidade, levar um pouco do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala assim: se Deus é Espírito, onde está esse Espírito de Deus? E a própria Bíblia responde: aonde há liberdade. E aqui nós temos liberdade para falar do Senhor, para falar da sua palavra aos vossos corações. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Lembrando a todos vocês hoje, que hoje é nosso culto de Santa Ceia. Você que não está tomando Santa Ceia, se você tiver aí na sua casa um suco de uva, e você tiver um pão, você separe, porque nós vamos abençoar nossa Santa Ceia, e nós abençoaremos o seu pão aí, e o seu suco, entendeu? Ou o seu suco de uva, o que você tiver disponível aí, tá bom, meu irmão? Para que você possa compartilhar, tá bom? Porque isso é uma determinação de Deus. O culto de Santa Ceia é uma determinação de Deus. Jesus fez a Santa Ceia com os apóstolos, e ele disse que temos que fazer a menção, fazendo-la conforme ele ensinou, até que ele retorne para buscar o seu povo. Então todos que participam da Santa Ceia compartilham do sangue de Jesus e do corpo de Jesus, da carne de Jesus. Logicamente que o culto de Santa Ceia é simbólico, mas é uma determinação de Deus para todos os cristãos. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos dar aí, meus irmãos. Eu louvo a Deus todos os dias por estar vivo e por estar na presença de Deus, que é o mais importante. Nunca deixe a presença de Deus. Nunca se afaste do Espírito Santo de Deus. Irmãos, aconteça o que acontecer, nunca deixe a presença de Deus. Aleluia! Continue louvando a Deus, irmãos. Continue alegrando o seu coração com os louvores. Continue na batalha, porque nós vamos entregar a nossa luta para receber a nossa coroa. Aleluia. Nós levamos a nossa luta com a gente e aí nós trocamos por uma coroa. O cristão que não tem luta, irmãos, a coroa dele não vai ter nada, vai ter uma coroazinha simples. Tem que ter luta, tem que ter vitória, e é assim a vida do cristão. Eu louvo a Deus por estar presente e poder ver todas essas coisas. Não somente na minha vida, mas na vida da minha família, dos meus irmãos da igreja e todas as pessoas que me cercam. Eu poder observar que de cada vitória, cada luta, cada vitória, cada luta, e assim sucessivamente, até que um dia nós estejamos na glória com Deus. E aí nossos problemas vão se acabar, e lá só vai ter alegria, não vai ter mais lágrima e nada disso. Irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão logados, e pedir para que você pegue a sua Bíblia. E a igreja aqui também pegue as suas Bíblias, e abram lá no o segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento, Êxodo 32. Nós vamos ler aqui, irmãos, do versículo 1 ao 14. Não deixe de acompanhar a leitura, para que o diabo não use desse artifício
para dizer que aquilo que você ouviu naquele dia não era bíblico. Então, meu irmão e minha irmã, pegue a sua Bíblia física. Se você não tem, baixe ela no seu smartphone e você acompanhe a leitura. Isso é muito importante, porque o diabo ele não tem legalidade quando você acompanha a leitura. Bem, meu irmão, quero falar para você que hoje nós vamos fazer nosso culto de Santa Ceia. E você pode participar aí na sua casa. Se você tiver um pão aí na sua casa, e se você tiver um suco de uva, você vai, no decorrer do que a gente for fazer, abençoar o nosso aqui, nós vamos abençoar o seu aí. E tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de participar da Santa Ceia e podem participar nas suas casas. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Deus abençoe. Vamos lá, então. Êxodo 32. O título de hoje, irmãos, da nossa leitura é o bezerro de ouro. Tá bom? Vamos lá, então. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os seus pendentes de ouro e que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou seus pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Talvez ele aqui tenha sido um pouco sarcástico, mas a história não fala. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés estava lá no monte com Deus, buscando as tábuas dos mandamentos. E aí Deus fala para Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizesse subir da terra do Egito, tem te corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que ele tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram-lhe: este é os teus deuses, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto a este povo, eis que é um povo de duro serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles, e que eu consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus queria destruir o povo e fazer uma nova nação a partir de Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para os matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te o teu furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, e os teus servos, os quais por ti mesmo têm jurado. E lhes disseste: multiplicarei os vossos descendência como as estrelas do céu, e darei às vossas descendências toda esta terra de quem tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera e que havia de fazer ao seu povo. Aleluia! Os irmãos aqui podem sentar glorificando a Deus. Irmãos, o povo de Israel, eles foram para o Egito através de um homem. Através de um homem. E quando eles chegaram no Egito, irmãos, por causa da grande fome que estava na terra, né? Eles permaneceram por lá, ficaram lá. E aí o faraó da época que gostava do povo de Israel morreu, e aí assim todos já sabem que eles se tornaram escravos no Egito.
E permaneceram lá por 400 a 400 anos, de 400 a 430 anos, eles permaneceram lá no Egito, sofrendo, irmãos. Sofrendo. E clamando todos os dias, pedindo para Deus mandar um resgate, mandar um salvador, mandar um resgate para eles fossem libertos da escravidão. E quando assim Deus o fez, mandando o servo Moisés resgatar esse povo da mão de Faraó, irmãos, Deus fez grandes maravilhas no Egito. Deus fez grandes maravilhas no Egito e todo aquele povo viu. E quando aquele povo, irmãos, depois de sair do Egito, ainda tem um mar que se abre, e ainda tem a rocha que dá água para eles, ainda tem a nuvem, né, que ficava sobre o povo de Israel durante o dia, e à noite uma coluna de fogo para aquecer aquele povo e para guiar aquele povo. E mesmo assim, irmãos, esse povo era um povo de duro servir, como Deus fala. E bastou apenas um momento de Moisés chegar para aquele povo e falar: olha, eu preciso subir o monte, que eu vou falar com Deus, e ali eu vou pegar os mandamentos de Deus, vou pegar a lei de Deus e trazer para vocês. Nós precisamos de leis, beleza? E subiu o monte, e Moisés ficou ali por 40 dias, né? E quem que Moisés deixou no seu lugar, irmãos? Deixou o seu irmão Arão. E Arão, irmãos, cedeu, né, aos caprichos daquele povo. Existia um arraial, irmãos, para vocês terem uma ideia, cerca de aproximadamente 3 milhões para mais de judeus. Era um arraial de 3 milhões a mais naquele arraial. E quando eles pediram para Arão fazer aquele bezerro de ouro, eles começaram a comemorar. E eles arrancaram suas roupas, eles fizeram orgias sexuais, né? Eles profanaram o lugar onde só era para ser feito um holocausto para Deus, para o Deus vivo, aquele Deus que tinha tirado eles da terra do Egito, né? E o que eles fizeram, irmãos? Por um curto momento de que Moisés deixou eles, deixando Arão para cuidar deles. Irmãos, por que Arão cedeu à vontade daquele povo? Por que ele ficou? Por que aquele povo se perdeu em tão pouco tempo, irmãos? Por que aquele líder cedeu aos caprichos daquela grande multidão? Será que ele ficou intimidado por aquelas pessoas? Será que naquele momento aquelas pessoas cercaram ele e ele se sentiu incomodado ao ponto de esquecer que Deus que ele servia poderia proteger ele de qualquer situação ali? E aí, meu irmão, vem sempre uma pergunta. A pessoa que está na liderança, ela tem que tomar muito cuidado com quem ela vai deixar cuidando, né, do rebanho de Deus no lugar dela. Às vezes o líder, o pastor, às vezes ele sai, vai viajar e vai passar um tempo fora. Tem que tomar muito cuidado com quem que ele deixa no lugar. Porque essa pessoa às vezes não tem o mesmo chamado que ele, pode se dobrar aos caprichos das pessoas. E pode trazer um grande mal para dentro da congregação. Como foi o caso aqui, né? Muitos se corromperam, irmãos. Muitos se corromperam. Moisés, quando desce de lá, Deus fala: ó, vai lá que o teu povo está se corrompendo. Moisés desce lá de cima, chega lá embaixo. Quando ele vê aquilo ali, ele pega as tábuas dos 10 mandamentos e quebra. E existe uma grande consequência. Moisés chega para aquelas pessoas e fala assim: ó, quem for de Deus, vem para cá. Vem para cá, vem para o meu lado. E aquela grande multidão veio. E quem não veio, Moisés pegou, falou para aquela grande multidão que veio para o conto dele, falou assim: ó, desembanha suas espadas e passa fio de espada a todos aqueles que não vieram para cá. Seus irmãos, seus parentes, seus filhos, quem quer que seja, passa fio de espada. E esse povo que fez isso aí era a tribo de Levi, irmãos. Por isso que Deus honrou a tribo de Levi como sacerdócio. Porque naquele momento, nenhum deles se corromperam, irmãos. Eles permaneceram fiéis. É muito importante a gente, no decorrer da vida cristã da gente, a gente permanecer fiel. Nós iremos ter dificuldades, sim. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem muita dificuldade. A gente não sabe como se defender das astúcias do diabo. A gente não sabe como que o diabo age. Mas nós temos que perseverar
Nós temos que estar sempre ciente daquele que nos chamou. Nós temos que estar sempre sendo fiel àquele que nos chamou. E aquele povo, apesar de ter visto as maravilhas que Deus tenha feito, por 40 dias que Moisés se ausenta, eles falam, Moisés não vai vir mais não. Ó Arão, vem cá, faz os deuses para nós aí que a gente precisa de ver. A gente precisa de ver Deus. A gente precisa se ajoelhar na frente de Deus, de imagens. A gente precisa de imagens para a gente adorar. Mal sabia eles, irmãos, que o Deus verdadeiro, o Deus que eles não podiam ver, era o maior Deus de toda a humanidade, de toda a galáxia, irmão. Deus é o Todo-Poderoso, não tem outro Deus com Ele. Um Deus que faz abrir um mar vermelho, um Deus que faz brotar maná do céu, um Deus que faz rocha da água a hora que quer. Mesmo assim, eles queriam imagens para se prostrar. O povo, irmãos, de duro servir, que sempre tenta, sempre precisa de orientação, está sempre sendo orientado. E naquele momento, irmãos, eles estavam perdidos. O povo ficou perdido. E aquele líder que Moisés designou para ficar por pouco tempo ali na frente daquele povo, também ficou perdido, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. O que eu faço? Moisés, meu irmão, que tem autoridade com esse povo, eu não tenho. E aí? Complicado. Mas, o que ele fez? Pegou, em momento algum você vê, ele repreendeu o povo. Em momento algum. O que ele faz? Pega os seus colares de ouro, seus brincos, pega tudo que vocês têm de ouro, traz aqui que eu vou fazer um Deus para vocês. Fazendo a vontade do povo. Irmãos, é duro. É duro quando para você ficar bem com todo mundo, você faz a vontade das pessoas. Você prefere ficar bem com as pessoas, para as pessoas não te maldizer, do que você ficar bem com Deus. Olha isso. Logo lá na frente, irmão, depois que Moisés vem, depois que acontece tudo aquilo lá, 3.000 homens morreram. Eles mataram 3.000 homens a fio de espada. E, naquele momento, Arão pede muito perdão. Pede perdão e ele foi perdoado. Porém, o que ele cometeu foi uma coisa muito grave perante Deus. Mas Deus perdoou ele. Eu sempre falo, irmãos, quando a gente está na liderança de uma igreja, quando a gente está na liderança de um trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente coloca do lado da gente. Porque as pessoas que vão nos cercar, às vezes nem sempre está alinhado com o nosso pensamento e com o pensamento de Deus. As pessoas que às vezes estão do nosso lado, às vezes elas não têm o mesmo alinhamento com a gente. E às vezes elas podem até contribuir contra nós. A gente vê aí muito, né, ao longo dos anos da vida da gente cristã, que ministérios são dizimados, irmãos. Não é que o diabo entrou de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Ministérios foram dizimados de dentro para fora. Inveja, porfia, estavam lá dentro. Muitos líderes que estão lá dentro das igrejas são invejados por aquelas próprias pessoas que ele coloca ali do lado dele, para auxiliar ele. Então ele tem que tomar muito cuidado com quem ele coloca ali do lado, tem que orar muito, ele tem que conhecer a pessoa muito bem para levantar essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas podem simplesmente lutar contra o próprio ministério daquela pessoa que levantou ela. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado. O povo sem liderança, irmãos, começou, naquele momento, Arão, ele não representava uma liderança para aquela nação. Eles não representavam uma liderança, o Arão. Então o povo ficou disperso, o povo ficou sem líder. E o povo precisa de um líder. Tanto que Deus colocou os pastores aqui para cuidar desse povo. Colocou as lideranças na igreja para cuidar dessa população. Mas naquele momento Arão ficou disperso, Arão perdeu toda a autonomia com o povo. E o povo ficou sem liderança e começou a idolatria, irmãos. Olha, a idolatria tomou conta no coração daqueles homens e mulheres. E um povo rebelde, irmãos, um povo que não se dobrava para Deus, mas sim para as imagens dos deuses que eles trouxeram do Egito. Porque eles eram prósperos lá no Egito, eles viam que os egípcios, eles eram prósperos.
Eles tinham de tudo, eles tinham aqueles palácios, eles tinham as casas boas, eles tinham comida. Então, eles imaginavam que os deuses do povo do Egito também eram deuses bons. E ficou impregnado na mente daquele povo. E por isso que Deus precisava levar aquele povo para o deserto, para tratar aquele povo. É a mesma coisa quando você aceita Jesus, irmão. Quando você aceita Jesus, você está cheio de coisas do mundo dentro de você. E por isso que há necessidade que você nasça novamente. Por isso que há necessidade que você deixe o velho homem para trás e siga uma caminhada nova com Deus. Deixe seus pensamentos antigos. Muitos amigos antigos você vai abrir mão. Muitas coisas do passado você vai ter que abrir mão. E seguir uma nova caminhada com Deus. E isso é muito importante, irmãos. Como que você nasce de novo e continua na mesma vida? Como que você nasce de novo e continua com os mesmos costumes? Como que você nasce de novo no Evangelho e você continua com o mesmo perfil do velho homem? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que buscar um alinhamento com Deus, buscar fortalecimento com Deus. E como que nós nos fortalecemos? Através do jejum, através das orações. O louvor que nós estávamos ouvindo aqui, dos velhos cristãos, eles honraram o cristianismo. Eles sendo mortos, eles sendo esquartejados, eles sendo lançados nas arenas para os leões, eles sendo empalados vivos, mas eles não deixavam de glorificar. Paulo e Silas, com as costas abertas na cadeia, eles cantavam ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos reavivar a igreja do Senhor. Nós precisamos voltar no primeiro amor, onde nós estávamos fortalecidos pela presença do Espírito Santo. Nós temos que buscar esse fortalecimento, porque nós estamos vivendo uma época de muita dificuldade. Nós estamos vivendo a era da tecnologia. Nós estamos vivendo a era onde o smartphone ele te traz tudo que é desejável. Hoje, quando você cobiça, você precisa ver para você cobiçar. A cobiça é uma coisa do mal, irmãos. Você vê, você precisa cobiçar. Você precisa cobiça que você vê. E o smartphone, ele traz milhões e milhões de imagens. E você vira uma pessoa que cobiça. Você cobiça tudo. Porque aquele smartphone ele fica ali lançando mensagem na sua mente, no seu cérebro constantemente. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o servo de Deus hoje é bombardeado por mensagens subliminares do mal, constantemente. Tome muito cuidado aonde você está pondo o seu olho, irmão. Tome muito cuidado aonde você está, quem você está seguindo nas redes sociais. Tome muito cuidado a quem você está depositando confiança. Porque essa pessoa que você está depositando confiança, cristão, irmãos, não pode seguir essas pessoas que fazem do seu corpo um objeto de trabalho. Muito na internet nós vemos hoje que homens e mulheres que fazem do seu corpo um objeto de trabalho. Como cristão segue uma pessoa dessa, irmãos? Não é verdade? Nós temos que seguir a Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que seguir a Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós não podemos imitar o homem, o povo do mundo. Não é verdade? Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos. Outra coisa que é muito importante. Tome cuidado, irmão e minha irmã, para você não se posicionar como líder, se você realmente não tem esse chamado. Porque a partir do momento que você se posiciona como líder, e você acha que você tem um chamado, e você não tem esse chamado, você sofre e você faz pessoas sofrer. Arão, irmãos, ele era uma pessoa, ele não tinha liderança, né? Deus chamou Arão posteriormente, depois, né, para o sacerdócio, mas não para a liderança. Porque o ministério dele era sacerdócio. E de toda a parentela dele, o sacerdócio. Mas não para ser líder. Então o líder, irmãos, ele precisa constantemente estar mostrando, estar sendo exemplo para todos aqueles que ele lidera. Como que um líder fala para você assim, olha, não faça isso e ele faz. Então você tem que tomar muito cuidado. Se você, meu irmão, não tem esse chamado, e eu falo para você até mais, você não precisa ter esse chamado.
Se você não tem esse chamado, não queira pegar o chamado do seu irmão que está do lado e pôr e se vestir, colocar para você mesmo. Que você vai sofrer, porque você vai pegar um fardo que você não consegue carregar, você vai fazer a sua esposa, seus filhos sofrer, e todos aqueles que você está na liderança, que você lidera, você vai fazer sofrer. Porque o seu chamado é outro. Às vezes, irmão, o seu chamado é louvar para Deus. Porque o cargo pastoral, irmão, é um cargo que exige muito do homem. Existem muitos pastores aí que abrem mão até de cuidar da sua família, para cuidar de ovelha. E não pode isso aí, irmão. Como é que você cuida do filho dos outros, da rua, da igreja, e você não cuida do seu? Como é que você vai cuidar das irmãs da igreja e você não cuida da sua esposa? O ministério, irmão, ele começa na casa. O ministério do pastoral, o ministério, seja ele qual for, começa aqui. A faculdade da vida, eu falo com meus filhos direto, começa na casa da gente. Como que você pode querer ser exemplo lá fora e aqui dentro de casa não? O primeiro lugar, a primeira população que você tem que convencer da sua mudança é os seus familiares. Você tem que entender isso daí. Você precisa entender que o ministério da gente começa em casa. Como que você pode... tem pastor que tem igreja de 300 membros, os filhos não são da igreja. Tem pastor aí que cuida de igreja de 1000 membros, mas os filhos dele não é crente. Então, o seu ministério, irmãos, começa na sua casa. O seu ministério começa com a sua mulher, com seus filhos. Começa assim. Você precisa entender isso daí. E ser líder, irmão, não é uma obrigação. Você precisa compreender que isso não é uma obrigação. Se você tem chamado, Deus vai te despertar para isso. Deus vai te condicionar, Deus vai te capacitar. Não precisa você forçar uma barra para ser um líder e depois fazer o povo sofrer. Eu conheço pessoas que são excelentes músicos, mas não são líderes. Eu conheço pessoas que são excelentes cantores na igreja, mas não é líder. Entendeu? E o cargo pastoral, irmão, traz um peso nas costas da pessoa muito grande. Porque para você ser um verdadeiro pastor, como a Bíblia determina, você tem que procurar sempre ser exemplo. A fé do pastor tem que ser imitada pelos demais da igreja. O pastor, ele é o líder, ele é o espelho, ele é a janela da igreja. Ele é o anjo da igreja. E ele precisa ser imitado na igreja. Em tudo. A fé, a condição dele com a família, o tratamento. Tem que ser uma pessoa que sabe receber as pessoas. Tem que ser uma pessoa que domina bem a palavra de Deus, que seja apto para ensinar. Não é verdade? Marido de uma mulher só. Não é verdade? E tem que ser hospitaleiro. Se ele é pastor hoje em dia aí, com a cara emburrada, você fala para dar um bom dia para ele, nem te responde. Tem pastor aí que ele não consegue ser gentil nem com as pessoas que estão do lado dele. Como é que uma pessoa dessa é pastor? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, meu irmão. Agora vamos trazer o problema do bezerro de ouro, irmãos. Aquele povo se dobrou diante de uma imagem e se corrompeu. Isso teve um preço muito alto. Vamos trazer isso para os dias atuais da igreja. Será que a igreja atual, ela está se contaminando da mesma forma? Será que ela está se dobrando para o bezerro de ouro? Hoje em dia? Será que hoje em dia, irmãos, as igrejas atuais, elas estão se prostrando diante desse bezerro de ouro? Será que a igreja, ao invés dela ter uma participação na comunidade, dela trazer um entendimento para as pessoas olhar para aquela grande multidão da igreja e falar assim, olha, ali é um cristão. Antigamente, irmãos, a gente conhecia um cristão, uma serva de Deus e um homem de Deus, através das suas vestimentas. A mulher através do cabelo, através do seu rosto, através do seu comportamento. As pessoas de antigamente, irmãos, elas refletiam nos seus rostos o olhar de Cristo. E as pessoas se vestiam de uma forma que você olhava para aquela pessoa, você sabia que aquela pessoa era uma pessoa da igreja, um cristão. Hoje em dia, irmãos, você passa por dezenas de cristãos, você não sabe que ele é cristão. A mulher cristã hoje em dia, ela, de alguma forma, irmãos, ela não quer abrir mão, né, de viver como as mulheres do mundo vivem.
Ela quer se adornar da forma que a mulher no mundo se adorna. Ela quer vestir roupas da mesma forma que as mulheres do mundo vestem as suas roupas. Elas querem estar bonitas. Não estou aqui falando para a mulher da igreja andar feia, mal arrumada, andar relaxada. Não é isso que eu estou falando. O excesso, irmãos. O excesso. O homem cristão. Hoje você vê os homens cristãos com cabelo, barba, né? Estranho, né? Roupas de parece punk, né? Parece essas pessoas que vendem pulseirinha na rua. Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado em todos esses aspectos. Será que hoje a igreja moderna, ela está mostrando para o mundo que Deus está na vida deles? Ah, meu irmão, mas Deus quer só o coração. Irmãos, se você tem santidade dentro de você, você externa a santidade. Não tem como você estar cheio de Jesus dentro e você andar todo corrompido por lá de fora, todo mulambento por lá de fora. Não tem como você estar cheio de Jesus, estar cheio do Espírito Santo e você andar mulambento. Não tem como isso. Irmão, nós vamos externar para fora aquilo que está dentro. Ou então nós vamos nos comportar como os escribas e fariseus, que por fora, irmãos, eles falavam coisas maravilhosas, mas por dentro eles eram sepulcros caiados. E da mesma forma, irmão, que aquele povo se dobrou pedindo para Arão fazer um bezerro de ouro e começou a se prostrar e começou a se corromper, um povo rebelde, um povo de duro serviço. Hoje a igreja moderna faz a mesma coisa. Hoje você vai na igreja, irmão, o mundo está dentro da igreja. Infelizmente. Ao invés de nós mostrarmos para o mundo que Deus é com a gente e que nós somos diferentes, nós estamos sendo contaminados pelo povo do mundo. O mundanismo já está dentro da igreja. Danças dentro das igrejas, pessoas fazendo coisas dentro das igrejas, irmãos, que os cristãos do passado chorariam de ver. Pessoas que parecem que estão drogadas dentro da igreja, pulando que nem louco dentro da igreja. A Bíblia fala em Coríntios que tem que ter ordem no culto. Dança dentro da igreja, irmãos. Mulheres dançando, ela sensualiza. A mulher quando dança, ela sensualiza. Como é que você vai pôr uma dança dentro da igreja, irmão? Lugar de sensualizar, irmãos, é em outro lugar da igreja, não é lugar disso. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que oprimir o velho homem. Nós temos que sufocar o velho homem. Porque hoje, irmãos, as pessoas vão lá e pedem para o seu líder: olha, irmãos, a gente pode fazer isso, pastor? A gente pode fazer isso, a gente pode fazer teatro, a gente pode fazer dancinha. E o pastor cede, da mesma forma que Arão cedeu. Mas cede por quê, irmãos? Porque ele não quer perder, ele acha que se ele não ceder, ele vai perder aquela ovelha. Ó, pastor, eu vou te contar uma novidade, essa ovelha não é sua. Porque não foi você que morreu por Jesus pelas ovelhas. Nós estamos aqui, irmãos, simplesmente para colocar essas ovelhas no caminho de Jesus. E tornar essas ovelhas dependentes de Cristo. Aleluia. Nós não estamos aqui, irmãos, para ser adorados como líder de igreja. Nós estamos aqui para ser bajulados como líder de igrejas. O líder de igreja bonzinho, irmãos, ele está caminhando para o inferno com a igreja. Ele tem que falar a verdade. A Bíblia fala em Provérbios: como que um pai vendo o seu filho se desencaminhar, não o corrige? O pai que não corrige o seu filho, o entrega na mão do diabo. O pastor, irmãos, ele é o anjo da igreja, ele é o conector de Deus com a igreja. Como que o pastor deixa a igreja fazer o que quer hoje em dia? É nego sambando na igreja, é samba de Jesus, é taekwondo de Jesus, é capoeira de Jesus dentro da igreja. Irmãos, se os apóstolos pudessem ver a igreja hoje, eles falariam: meu, o que aconteceu com a igreja? Você não vê mais o mover do Espírito Santo como você via antigamente nas igrejas? Porque o povo de hoje é o mesmo povo do passado, um povo de duro serviço. Um povo que quer as coisas para agradar a sua carne. É um povo que se corrompe cada dia para o seu eu, o ego. Eu quero fazer assim, eu quero fazer essa. Mas e a Bíblia? Não, a Bíblia não precisa seguir, não. É só seguir a gente. E eu vou falar uma coisa para você, pastor. Existem muitos pastores que não sabem disso. Mas se você está conduzindo a sua igreja de forma a levar essas ovelhas para o precipício, você pode ter certeza que você já tem uma passagem comprada para lá também. Porque o pastor, ele é responsável pelas ovelhas. E Deus um dia há de cobrar de você o sangue de cada um daqueles ali que estava sob o seu cuidado.
tome cuidado. A Bíblia fala em Ezequiel 34, ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Eu, Senhor dos Exércitos, digo que um dia eu hei de apacentar as minhas ovelhas. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o povo, a nossa carne, irmãos, ela sempre pende para o mal. O nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela sempre quer as coisas do mundo. E o pastor, o líder da igreja, ele tem que identificar essas pessoas dentro da igreja, e não estou falando para pôr para fora, eu estou falando que o pastor, ele tem que identificar quando é o inimigo usando essas pessoas para lançar modinha dentro da igreja. Para lançar dentro da igreja coisas que vai esfriar a igreja. Hoje você vê igrejas frias. Por quê? Porque não tem mais a preparação como tinha antigamente. Antigamente, quando você ia ter o domingo na igreja, metade da igreja jejuava. Quando o domingo de Santa Ceia, a igreja toda jejuava. E a unção do Espírito Santo naquela igreja era muito forte. Pessoas passavam na calçada da igreja, caíam endemoniadas no chão. Hoje em dia as pessoas vão dentro da igreja, sobem no púlpito e pregam endemoniadas. As pessoas entram dentro da igreja, sobem no púlpito, cantam endemoniadas. Porque hoje em dia cessaram esses dons, né? Para muitas igrejas hoje não tem mais dons. A revelação ficou no passado. Se oprime o mover de Deus, se oprime a revelação, se oprime o falar de Deus. Eu vi um dia desse um pastor falando assim, não, aqui, se Deus quiser usar alguém aqui, tem que falar comigo primeiro, aí eu vou saber o que Deus tem que falar, aí eu deixo o irmão falar. Que autoridade que a pessoa tem para tirar, né, podar o mover de Deus dentro da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado. E irmãos, hoje eu te falo, que tipo de líder é você? Você é um líder como Moisés? Ou você é um líder como Arão? Você é um líder como Moisés, que fazia as coisas corretas, que chegou a falar para Deus assim, ó Senhor, se o Senhor for destruir esse povo, tira o meu nome do seu livro aí. Tira o meu nome, risca o meu nome do teu livro, Senhor. Se é para o Senhor destruir esse povo, o teu povo. Aí Deus fala assim, Moisés, eu só vou riscar do meu livro aqueles que cometerem alguma coisa contra mim. Você não cometeu nada contra mim. Moisés, irmãos, ele tinha amor pelas vidas. Ele tinha amor por aquele povo. Tanto que Deus chega para ele e fala assim, ó, é o teu povo, a partir de hoje é teu povo. Você trata com eles e eu trato com você. E eu vou mandar um anjo junto com vocês, mas eu não vou mais no meio do povo. Aquele homem, irmãos, ele amava aquele povo. E hoje nós vemos líderes que não se preocupam com seus ovelhas. O irmão passa um mês sem ir para a igreja. Ninguém percebe. O irmão está doente, está desviado, está lá sendo oprimido pelo mal, está lá em casa, não quer ir para a igreja, ninguém vai atrás mais. Ó. Aí sabe o que o pastor fala? Ah, esse irmão aí já, olha, para mim é um alívio, esse irmão não está mais indo, porque ó, ele não dizima, ele não dá dízimo, ele não dá oferta, ele é um causador de problema na minha igreja, então eu prefiro que ele vá embora mesmo. O pastor de hoje, ele quer somente as ovelhas gordas, saudáveis e que estão dando lã constantemente. Não quer ovelha magra, cheia de carrapato, que ele precisa tratar. Né? Chamado de pastor assim, ó, nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Que tipo de líder é você? Você é um líder que nem Moisés, que ama aquele povo, que se sacrifica pelo povo? Ou você é um líder que nem Arão, deixa o povo fazer o que quer? Os pastores de antigamente, irmãos, eles iam na casa dos seus fiéis, ele marcava, ele tinha uma agenda, ele ia em toda a casa de todos os membros da igreja, visitar uma vez por mês, a cada 2 meses ele visitava. Ele ia para saber como é que estava a família, para saber como é que estava aquele irmão, se a dispensa dele estava cheia. Ô irmão, serve um café para mim aí. Puxa, pastor, não tem café. Por que não tem café? Porque não tem dinheiro para comprar. Ah, você não tem? Tá bom. Fazia uma cesta básica e mandava para casa do irmão. Mas como é que ele vai saber hoje se ele não vai na casa das pessoas? Não é verdade? Irmãos, por isso nós precisamos trabalhar a nossa fé. Porque a fé, irmãos, ela gera esperança e paciência. Nós temos que buscar estar sempre ligado com Cristo, buscando fortalecimento da nossa fé. Eu quero agradecer, meu irmão, você que nos ouviu essa noite. Eu peço para a igreja ficar de pé. E hoje o nosso tempo é muito curto, porque agora nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E eu quero agradecer você que
que participou da nossa live. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quero que Deus venha abençoar todos vocês e as suas famílias, suas empresas, seus trabalhos. E tudo que você põe a mão seja abençoado em nome de Jesus. E esse é um momento, irmãos, que nós precisamos para participar da ceia do Senhor. Você que está aí na sua casa, que separou o seu suco de uva e o seu pão, eu peço para que você agora, nesse momento, você venha pegar o seu pão, neste momento, para que nós venhamos abençoar o nosso pão aqui e o seu aí, tá bom, meu irmão? A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Eu vou ler e vocês acompanham a Bíblia de vocês aí, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que você comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciará a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer um que comer deste pão e beber desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Irmãos, nenhum pastor pode proibir você de tomar a sua santa ceia. Ele pode te orientar conforme essa escritura, que cada homem examine-se a si mesmo. Se você está em pecado, não tome. Mas se você não está em pecado, e se o seu pecado for um pecado simples, confesse a Deus, confesse ao seu pastor e tome a sua santa ceia. Porque isso aqui é uma determinação de Deus. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Então agora nós vamos pegar o pão, nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha abençoar e santificar esse pão, Pai. Que neste momento nós vamos compartilhar, Senhor. E que ele venha representar o teu corpo, Pai querido. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para que o Senhor venha abençoar o pão de todos aqueles que estão aí, Senhor, na live. Senhor, abençoa os seus pães, Senhor. Santifica. Que esses pães agora, meu Pai, representem o seu corpo também, em nome de Jesus. Seja esse pão, em nome de Jesus, que venha no fogo. Seja esse pão, em nome de Jesus. Todos pegaram aí do outro lado, irmãos? Então vamos lá. E tendo dado graças, e partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comei dele todos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de compartilhar o corpo de Cristo de forma simbólica. Aleluia, irmãos. Esse memorial, ele liga todos nós, Senhor. Todos os nossos irmãos. Liga num somente Espírito com Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pegue o seu cálice aí. Pegue o seu cálice aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço, meu Pai, neste momento, para que o Senhor venha santificar esse cálice, Senhor, que representa o teu sangue, Pai. Que nesse momento compartilharemos, ó Pai amado, a tua igreja, de forma única, Pai. Nos ligando, Pai, todos nós, Senhor, uns para com os outros, Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar o seu cálice aí do outro lado. Quero abençoar o seu cálice
em nome de Jesus. Levante o seu cálice. Eu abençoo o seu cálice em nome de Jesus. Que esse cálice seja abençoado. Que ele venha representar o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por todos nós. Em nome de Jesus. Receba esse cálice em nome de Jesus, representando o sangue. Receba esse cálice representando o sangue. Irmãos, pegue o seu cálice aí agora, levante. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebei dele todos. Que nos provam quanto Ele amou. Aleluia, Jesus! Louvado seja, Senhor, esse seu sacrifício, Pai. Louvado seja, Senhor, o teu sacrifício, Pai. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que compartilharam nesse momento, que participaram da sua santa ceia, Pai. Abençoa eles, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, neste momento, você que entendeu, você que compreendeu a nossa pregação, se essa pregação falou fortemente no seu coração esta noite, eu quero pedir para você que é da igreja, que quer receber uma oração neste momento, eu quero falar com você que não é da igreja, você que deseja no seu coração servir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Eu peço para você se ajoelhar do outro lado e falar aí no seu coração e falar com alta voz aí: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e Deus vai ir até você, e Jesus vai fazer morada no seu coração. Aleluia. Através do seu Espírito Santo. Glória. Não deixe de fazer isso, porque hoje você está vivo, mas amanhã pode ser muito tarde. Aleluia. Então não deixe de aceitar esse Deus maravilhoso na sua vida esta noite. Se você compreendeu essa palavra, se você entendeu essa palavra que é para você, você que está fraco, você que de alguma forma desistiu, recuou sua fé, nesse momento eu peço para que você venha falar com Deus no seu coração aí, e nós aqui oraremos por você, oraremos pela igreja, porque a igreja hoje está sendo bombardeada pelo mal. A igreja moderna está sendo nocauteada pelo mal. Nocauteada, irmãos. O mundo está dentro da igreja de uma forma constante. Então nós temos que estar constantemente nos unindo em oração para um avivamento da igreja. E nós pedimos neste momento para que o Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, venha vivificar a tua igreja, venha enaltecer a tua igreja, aleluia, venha fazer com que todos os empecilhos caiam, que todo mundo saia de dentro da igreja, em nome de Jesus. Venha fortalecer os seus líderes, venha fortalecer os pastores, presbíteros, evangelistas, venha fortalecer os diáconos e cooperadores, venha fortalecer os grupos de varões, os círculos de oração, as irmãs, as crianças, a mocidade, venha fortalecer em nome de Jesus. Aleluia. Recebam todos vocês aí, em nome de Jesus, o fortalecimento espiritual. E você que está com enfermidade, nesse momento receba a cura, em nome de Jesus. Glória a Deus. E que a sua vida a partir de hoje seja diferente, exija e tenha uma novidade de vida, que aquela vida, que aquela pessoa do passado não seja a mesma mais. Que o Espírito Santo venha fazer morada no seu coração, conforme a palavra do Senhor fala. Que aquele que aceita Jesus, o Espírito Santo do Senhor, faz morada no seu coração. Aleluia. E você vai, a partir de hoje, você vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. E a sua vida vai mudar por completo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, você que está divulgando o nosso trabalho por aí. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero pedir para Deus te fortalecer, abençoar o teu celeiro, que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão desempregados, que as portas sejam abertas em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente semana de trabalho, que a sua vida seja próspera essa semana, até domingo que vem, em nome de Jesus. Aleluia. Vou dar a bênção apostólica agora. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente aqui nessa igreja, mas em todo o mundo, em toda a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.